amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias pra você, pro seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Vem pra cá, que hoje o programa tá gostoso, maravilhoso. Muita treta, igual o amigo Wagner fala, né? Muito conhecimento pra você. E vamos lá, tirar as dúvidas da nossa audiência. Já quero mandar um abraço pros nossos apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, ó. DC Condominial, maior garantidora do Brasil. Amigo Daniel, minha amiga Juliana da Combate Extintores. Não posso esquecer da minha amiga também Gabriela da Facilite. A minha amiga Débora da Sombrear. Conhece Sombrear, Kênia? Cara, estruturas inteligentes para cobertura de condomínio. Tá vindo revolucionar com preço bem acessível aí. Sombrear, cobertura inteligente. Na semana que vem a Débora conosco aqui. E Cicobi DF1000. Não posso esquecer também do amigo Jorge, BSB Engenharia, né? E vamos que vamos aqui. E não posso esquecer também falar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h20. Nosso encontro marcado para falar condomínio, coisa maravilhosa. E recebendo hoje, no lado da luz dos condomínios aqui, minha amiga Kênia, convidada de sempre aqui, né, de casa. E aí, Kênia, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde, bom dia, né? Boa noite. A gente que é síndica, a gente já tá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já não sabe nem... Tô bem, graças a Deus, bom estar aqui de novo, tava com saudade de você, tava com saudade desse programa, saudade do doutor, do Diógenes, muito bom estar aqui, obrigada, gente. Bom, e do lado dos experts, ele achou que eu ia falar outra coisa, dos experts, do conhecimento, né, daquela galera que traz clareza, tranquilidade pra gente, né? Segurança. Segurança, importantíssimo, né? Ela, minha amiga doutora, linda, maravilhosa, hoje de roxo. Roxo é luxo. Ela é uma advogada luxuosa. Minha amiga, doutora Priscila. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Thiago. Obrigada aí por ter a oportunidade de estar mais um programa aí junto com Inteligência Condominial, oportunizando a gente a difundir conhecimento, discutir, abrir a mente. Estamos aí para mais um papo reto hoje, ver aí os BOs que vem cair no nosso colo. E eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar. É bom, né? Vou falar aqui, vou respirar, porque ele gosta de trem bem bacana, olha, né? Só aí. Então vamos lá. Uma das maiores referências na engenharia condominial, revolucionando o conhecimento de manutenção, obra, fiscalização, precursor. Você falar bonito também. Precursor da engenharia condominial no Brasil, meu amigo Diógenes! Alô, Thiagão. E aí, beleza, pessoal? Bacana. Sempre uma tarde de excelência com vocês, né? Muito conhecimento, potência aqui do lado. Comunicador chefe, comunicador que tem que ser isso mesmo. Eu aqui na humildade para aprender com vocês todos, que eu tiro isso aqui da onde? Dessas pessoas maravilhosas como essa síndica aqui, que acompanha, que vai em eventos, que está ali, né? E faz uma grande diferença, não faz, minha amiga, essa questão de participar de eventos e tudo? É, a questão de ir em busca do conhecimento, né? Da gente estar junto de quem está aprendendo, de quem tem conhecimento para transmitir, de síndicos que têm as mesmas dúvidas, de moradores que às vezes vão também conhecer o que está mais moderno e o mercado condominial está mudando, né? A gente não pode parar, a gente não pode ficar sentado na cadeira, não, porque senão não vai dar conta. Não pode mesmo, não. Eu vou aproveitar que o Thiago deixou a palavra comigo, vou falar. A gente vai ter um evento bacana no sábado, né? Aí o Thiago fala assim, vai lá para vender. Não estou vendendo não, gente. É praticamente um presente, né? Para a pessoa receber, você como síndico pode me falar, toda uma dialética de trabalho, uma didática, ferramentas de gestão de manutenção, de controle, apresentação da assembleia e a fundamentação técnica e jurídica para o síndico trabalhar. Você já tinha visto isso antes? Em algum curso? Tudo isso no workshop só, não. Não. Então, é a primeira vez que a gente isso que eu falo para você. Você fala que a gente está vendendo, mas não é vendendo, a gente está entregando mesmo. Isso é um produto de mais ou menos R$790, que é a média dos cursos de síndicos bons que você tem na praça, mas não te dão essas ferramentas. Por que isso? Porque é como eu falo sempre com a doutora Priscila, que é o direito te dá as obrigações. Sempre todo mundo fala a responsabilidade civil do síndico, mas ninguém ensina o síndico a como criar um mecanismo de autoproteção para ele, porque ele também se arrisca na gestão, e para criar uma proteção para o condomínio. Ficar livre dessas questões só de discussões e levar uma gestão mais profícua, mais profissional, como você mesmo falou. Hoje você não tem mais o condomínio como lar. Você tem como um ambiente de convivência, tem que acolher a diversidade, tem que estar amparado na legislação, mas você não pode deixar de cuidar do patrimônio, que é da obrigação principal do síndico,
dentro do Código Civil. Então ali ele se arrisca muitas vezes. Então foi pensando nisso que a gente abraçou aqui, graças ao Tiago, essa bandeira de popularizar a engenharia condominial, que a gente sai para a rede SPTV no Brasil inteiro, para o YouTube, e muita gente agradecendo. Depois eu tenho um testemunho para falar para vocês daqui, um condomínio com 14 anos sem ajuste. O síndico não conseguia, o Aécio, vou trazer ele aqui depois, para falar como que a gente conseguiu explicar para a população o risco, a necessidade, o que estava previsto no Código Civil e pedir ajuda na Assembleia. E ele ficou muito feliz, né? Deu certo e eles vão começar a retomar a qualidade do patrimônio a partir do mês que vem com a nova taxa condominial bacana. Passou 14 anos de deficiência técnica na manutenção. Mas assim, eu acho que Jorge traz uma situação que é muito importante. Eu sempre falo que o morador, que é ele, Priscila, doutora Priscila não quer ser processada, né? Que o morador sempre vai querer o melhor. Às vezes falta essa informação ou clareza, né, de mostrar que aquilo vai ser benéfico para o condomínio, né? O conhecimento da necessidade, né? O que acontece é que hoje nem os moradores entendem o que eles precisam. É verdade. Então, quando você chega com uma taxa extra, ou com uma necessidade de uma obra, de uma manutenção, eles acham que o síndico está querendo levar alguma coisa ou não é necessário. E quando você explica tecnicamente, através de um laudo de engenharia ou de algumas questões de normas, eles acabam entendendo aquela necessidade e até o risco que o patrimônio dele tá levando. Então, fica muito mais fácil essa aprovação numa assembleia, porque você passa para o morador, você passa para o proprietário que é necessária aquela manutenção, é necessária aquela intervenção, e que se ela não ocorrer agora, quando ela for ocorrer lá na frente, ela vai ficar mais cara. Né? Ou ela vai ter que ocorrer de uma maneira muito abrupta, porque vai acontecer um problema no meio do caminho. Então, isso aí é essencial. Conhecimento para poder levar para o morador. Então vamos lá, fala o Instagram, o pessoal quiser acompanhar, se inscrever no shopping. Vou falar pro pessoal, olha, lá no Instagram você tem muita dica bacana no programa aqui com a doutora Priscila, com todo mundo. Então isso não é um trabalho que a gente faz sozinho, a gente aproveita a experiência de todo mundo, né? O direito, a gente tem que obrigatoriamente, dentro da legislação da engenharia, obedecer categoricamente o direito. Então a gente é proibido de orientar qualquer coisa que não esteja fundamentado. Entende? Existem problemas dos quais a gente na engenharia é incumbido de desenvolver soluções para isso. Mas lá na frente, quando é a gestão do síndico, ele vai ser adaptado juridicamente como sendo a solução mais correta. E a questão das taxas ordinárias, elas são normalmente feitas de uma forma muito errada. A contabilidade faz como despesas gerais, né? E a gente tem um índice para isso, o Índice Nacional da Construção Civil, que vai tratar sobre o que são as previsões de obras e o que você vai poder reajustar na previsão de obra. E é aí que o pessoal fica com a taxa sempre deficitária. O síndico quer ser reeleito, aí não quer levantar, então ele vai adquirir, inclusive, né, nessas matérias que a gente ensina, ele tem um posicionamento, uma didática de alinhamento de expectativa do que ele vai trabalhar. E aí ele consegue mostrar para as pessoas, que é essa a grande realidade, as pessoas querem fazer, mas elas não têm a noção de como é. E como a gente vem amadurecendo o país, né, com a modernidade, então ficou muito conhecimento preso lá atrás, inclusive em relação à figura do síndico. Eu falo sempre aqui, junto com a doutora, que o síndico ele é a autoridade do condomínio. Eu falo sempre com o Tiago, ele é responsável pela tomada de decisão. Então, por isso que ele tem que segurar a questão de câmera, de reforma, o que tem que fazer primeiro. Ele precisa ter essa consciência, né? E aí, ele vai colocar para a Assembleia, mas dentro de uma categoria explicando o porquê. Por que é isso primeiro? Não é porque o síndico quer, é porque existe a previsão, né? E quanto mais preparado tecnicamente é o síndico, maior conhecimento técnico ele detém, mais fácil ele consegue passar a informação. Exatamente, é essa a questão. E a probabilidade de aprovação de uma obra necessária, de um aperfeiçoamento naquele empreendimento, vai ser aprovado pelos condôminos. Então, isso vai refletir em uma boa gestão, melhoria de convivência e valorização patrimonial, que é tudo que um condômino quer dentro do empreendimento. E noites mais tranquilas pro síndico, né? E vamos então, é isso, né, Thiago? Depois das considerações iniciais, vamos pro momento plantão tirar dúvida. Para mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Então soe os tambores. Não tem, né? Vamos lá, ó. Primeira pergunta do dia do Valdeci de Paula. O tema é vaga de garagem para quem possui cartão para vaga especial. Sou síndico de um condomínio construído em 1997. Nem era nascido. As vagas de garagem são por sorteio anual. Tem obrigação de priorizar os moradores que possuem cartão de vaga especial? O condomínio tem só 40 vagas e algumas são vagas em conjunto. E aí, doutora? Diz pra mim aí. Não.
Simples, claro e reto. Não. É porque assim, dentro Quer saber do mais, a condomínio, gente conta, né? Dentro do condomínio, você está trabalhando com o sorteio de propriedades privadas. As vagas, elas são privativas. Então, elas têm um regramento próprio. Quando aquela pessoa fez a aquisição daquela vaga, aquela regra ou ela foi aprovada na convenção, ou foi uma deliberação assemblear que aprovou e definiu as regras de sorteio. Se não estiver especificado nesses regulamentos internos que essas pessoas que têm essas credenciais, elas tenham preferência de sorteio ou preferência de localização de vagas, o síndico ele não é obrigado a conceder essa prerrogativa, entendeu? Por quê? Porque a gente está falando na esfera privada. Então, essa questão do sorteio de vagas privativas, eles devem seguir o que determina as regras de sorteio dentro do empreendimento. Agora, Priscila, surgiu-se a necessidade, hoje em 2024, não, meu empreendimento foi construído em 97, mas agora em 2024 a gente verificou que a nossa população idosa ou a nossa população deficiente, dependendo dos pontos em que essas pessoas sejam sorteadas dentro do empreendimento, inviabilizam a locomoção dessas pessoas dentro do empreendimento. Então, a gente tem uma necessidade que algumas vagas, elas vão limitar o acesso dessas pessoas. Aí eu tenho uma colocação diferente. Então, eu preciso rever as minhas regras de sorteio dessas vagas para eximir ou isentar as vagas que não sejam possíveis de ocupação por essas pessoas que têm essas comorbidades, para que eu possa excluir essas pessoas dessas vagas e criar novas regras de sorteio. Mas entendeu? tudo isso em assembleia. Tudo isso em E assembleia. não existe, eu acho que é importante lembrar, não existe a obrigação do condomínio ter vagas para as pessoas especiais. Não existe uma legislação interna onde o condomínio deva obrigatoriamente, como acontece na área externa, na rua, a vaga do idoso, a vaga do PCD. Existe? Mas existe Eu acho que eu vou explicar para Depende vocês do assim, aqui. porte do empreendimento. Depende do porte. Mas tem um detalhe. Porque eu sou síndico explicar. no condomínio, Aham. que temos 2 vagas. Porque é isso que eu ia falar Mas agora. isso foi feito na instituição do condomínio. Minha orelha mas dá uma não coçadinha é aqui. legislação. Não, por que conversa? né? Não, porque eu Minha ia orelhinha perguntar dá sobre uma o seguinte, o coçada que eu aqui, ia perguntar porque agora? tem um caso desse com o Ministério Público. Por que eu ia perguntar sobre isso agora? Porque uma coisa é você ter, se comprou a vaga e tem igual cara, sua necessidade especial. Outra coisa é você utilizar daquela vaga obrigatória de PCD. Mas Essa é a nesse grande caso questão. aí, Vamos lá, ele está vamos lá. falando que é sorteio. Por exemplo, as vagas elas são todas privativas. Só é sorteado a localização delas durante um período. Aí é diferente. Exatamente. Mas, por exemplo, tem empreendimentos que tem Já tem com memorial vaga, descritivo que já é contemplando. Vaga de idoso, Isso. vaga de Aí, PCD. pronto, Aí vamos lá. essas vagas, elas são específicas Isso. no memorial descritivo. E Vamos elas vêm da explicar construção, essa elas regra. Olha, elas vamos têm lá. Elas têm a Baseado regra no, específica. baseado no direito, na lei federal, né, de acolhimento das necessidades, segurança, NBR 9050, de acessibilidade, etc., que a gente tem que cumprir e adaptar. O que ocorre? As vagas são previstas para os empreendimentos que já foram registrados à época com a legislação lei vigente. O que não foi feito nessa época, ele vai ser adaptado ao máximo possível dentro da capacidade de estrutura do imóvel. Posicionamento. Então, tem a capacidade de limitação jurídica e a capacidade de readequação dentro do condomínio. O Ministério Público, quando denunciado, ele pede para você fazer uma análise. Muitas vezes ele manda o auditor do Estado verificar se é possível fazer as alterações. E quando essas alterações não geram prejuízo de propriedade, nem prejuízo de locomoção dentro do condomínio e também não atrapalham a rota de fuga junto ao Corpo de Bombeiros, ele determina a administração que faça a adaptação ideal. Remanejamento. Então, nessa questão de fazer sorteio e colocar, o Ministério Público pode colocar, dependendo da quantidade de vagas, do tamanho do condomínio. É muito peculiar, tá? Eu falo E isso porque... É um ponto fora da curva. É um né? ponto fora da curva. Nós estamos falando de uma excentricidade. O condomínio foi registrado antes da legislação, o tamanho da vaga vai ter que ser considerado, a vaga com as necessidades especiais, cada um tem seu perfil, você tem do autismo, você tem da cadeira de rodas, você tem do idoso, é um perfil que mostra ali o posicionamento ideal para cada um, se é perto da escada, se é perto do elevador, Inclusive, depende do perfil do questão de condomínio, tamanho, né? Também. Exato, Questão de tamanho também isso, da você vaga. tem uma faixa achurada que você tem que preencher, tem rampinhas que você, como síndico, tem que aprender, que tem que adaptar, não adianta reclamar. A acessibilidade, a rampa, a elevação da rampa, chegada no condomínio, saída do condomínio, você tem que adaptar. É dinâmico. Direito e engenharia andam junto como ferramentas de gestão para o síndico.
Baseia Fica a dica para o síndico. Fica a dica. É melhor você adaptar antes que aconteça um acidente. Exatamente. Depois que acontecer um acidente, você vai ser responsável por ele. Exatamente. E aí não tem aquela, por isso que a gente fala, sindicatura, cada vez você precisa estar mais antenado. O síndico não precisa saber fazer calçada, mas ele precisa saber como que a calçada pode ser feita. Quais os parâmetros, né? Isso espera-se do síndico. Aí tem aquela questão de manutenções, etc., mas a atualização, a visão é a maior potência de um líder, né? E o síndico, ele é líder no condomínio, ele tem que olhar para a gestão dele, ele assumiu aqui um mapa do que ele está precisando fazer, um mapa do que ele tem que ajustar jurídico, atualizar a convenção. A gente vê uma resistência muito grande de atualizar a convenção, mas tem que atualizar. Uma convenção de 20, 30 anos atrás, ela não serve para a comunidade de hoje, os conceitos estão mudando, né? Então, você tem que adaptar isso. E as transformações na prática, que você garante no direito, elas vêm para a engenharia dentro do condomínio. E é aquela. Então, funciona assim. E você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, se o seu empreendimento ele não está dentro daqueles que são obrigatórios ter certos tipos de vaga, mas você resolve implementar essas vagas dentro do seu empreendimento, você tem que cumprir com todas as NBRs específicas daquilo. Exatamente. Entendeu? Não adianta você colocar uma vaga de idoso e aí você, no curso do processo, não, agora a vaga de idoso é de uso indiscriminado. Não, se você colocou que é vaga de idoso, então você vai fazer a gestão dos seus moradores para que quem pare naquela vaga é, de fato, quem preenche os requisitos para a utilização daquela vaga. Principalmente quando essas vagas são do condomínio. É uma área comum que foi destinado para um uso específico dentro do condomínio. Então, os moradores e os frequentadores, eles têm que dar a utilização daquele espaço, a destinação que os moradores deram do empreendimento. E outra coisa, Jorge, ontem eu estava assistindo a aula do pessoal da Garbo, né? Lá de São Paulo, uma aula bacana de direito, que eu nem sabia, né? Não sei se é só em São Paulo ou em Brasília também. Que, por exemplo, os condomínios que antes da legislação de adequação de necessidades especiais, depois que for fazer alguma obra, tem que ter, toda essa obra tem que ter uma adequação dentro dela. Tem. Sim. Você fez uma obra de melhoria, por exemplo, no salão de festa, tem que ter adequação. Você não precisa, se você não mexer, ok, você não vai adequar, mas a partir do momento que você faz, mexer, mas se fizer uma obra, tem que fazer adequação. Eu nem sabia Você tem que fazer adequação e você tem que trazer para o que é essa obra, aderir junto ao patrimônio do condomínio e criar o novo ciclo de manutenção daquela parte. Então é por aí que acontece. Às vezes eu chego fazer uma obra. Não se for uma nova obra de adequação. Você quer ver outro conceito? Quer só fazer uma obra. Não, eu vou só fazer um puxadinho aqui. Eu vou só fazer mais um banheiro aqui. Eu vou só fazer. Não é só fazer. Tem todo. A pergunta tudo, muita coisa. Você fez uma obra nova no condomínio. De quanto em quanto tempo você tem a manutenção daquela obra? O que você aderiu de equipamento de combate a incêndio? Foi vidro, foi telhado, foi pergolado, foi uma obra do salão? Você criou um espaço pet? O que norteia aquilo ali? Vamos num espaço simples que as pessoas acham inofensivo por ter um cunho infantil. Um parquinho. Você não tem um parquinho, você consegue criar dentro do seu condomínio, dependendo da consultoria que você pedir, né? Lógico. Então você comprou um parquinho, vai montar um parquinho novo, porque as crianças precisam. Qual é a regra de manutenção? O que você precisa estar atento aos cuidados com o parquinho? Qual é a garantia desse trabalho e quanto ele custa de manutenção anual? Aí, nós vamos uma coisinha aqui lá no início, gente, ó. Essa questão de áreas novas que não estão no condomínio. Cuidado com os coros, cuidado com os projetos, ó. Às vezes faz de boa vontade. Eu tô com um uma colega minha mora no condomínio, olha a situação. Tinha uma sala abandonada no subsolo. Ninguém usava. Olha Servia aí. Pra nada. Olha aí, o típico exemplo. Olha o cara. Tive uma ideia. Não, o cara foi lá, criou uma lavanderia. Ok, bacana, né? Agora tá mó burburinho no condomínio, porque o cara falou assim, uai, então se você deu pro cara fazer a lavanderia, por que você deu pra mim botar alguma coisa aqui dentro? Por que não alugou pra mim que sou do condomínio? Quem vai pagar esse custo? Então foi uma boa, né, intenção. Não é? Que no final gerou um embrólio, tá um embrólio do caramba. A ideia é boa. E para regularizar é difícil. É a gente difícil. pegou o empreendimento que ele chegou com essa... A gente fala que é uma bomba, porque ela chega pronta e a gente tem que desarmar. Fazer o para trás é extremamente complexo. O reverso, Tá implantado, Nossa, tem assinado o reverso contrato. é terrível. Porque, por exemplo, quando você está implementando isso dentro do seu empreendimento, você tem um planejamento. Vem cá, engenharia, faz o projeto. É áreazinha. Quando tem, né? Olha o memorial descritivo. Dá Doutora, vai ser... na administração. Vamos fazer a alteração de área comum. Vamos chamar a assembleia. Vamos com um coro específico. Vamos fazer todas as etapas antes da gente efetuar a isso obra. aí. Agora a obra já está pronta. E eu tenho um caso bem análogo a esse. É uma lavanderia, pegaram um espaço.
a administração antiga, na Certo. maior boa intenção, alicerçado com o Conselho Fiscal, pegaram uma área, criaram uma lavanderia, isso já tem mais de 10 anos, estabeleceram lá no a Sudoeste. lavanderia naquele local, e aí uma das pessoas que é contrária a essa administração, que é a mesma há 10 anos, resolveu fazer uma denúncia do empreendimento. Meu Deus. E gerou-se um problema Eita. administrativo que só vai gerar um problema maior para a própria pessoa que denunciou, entendeu? Por quê? Sim. Porque vai ter que regularizar, se não regularizar, vai ser passível de multa, e a gente tem uma questão para ir para trás, para pegar o quórum, ajustar Voltar projeto, na ata. e Tudo tudo para trás para poder é mais caro ir e mais difícil. regularizando as Deixa eu etapas. falar com meus amigos síndicos e minhas amigas síndicas, né? Já vamos falar na nossa área. Gente, nem tudo que é de bom grado a gente pode fazer. É isso aí. Vamos com cuidado. Eu sei que a gente quer salvar o mundo, salvar o condomínio, agradar todo mundo. Mas nós precisamos ter cuidado hoje, porque hoje as regras elas são mais específicas. A cobrança em cima da nossa gestão, da nossa pessoa, do nosso CPF, do nosso CNPJ, ele é maior. A gente não vai adiantar hoje você falar, mas eu não tinha conhecimento. Mas eu não sabia que precisava. Não vai interessar. Daqui a pouco você vai ser cobrado. Então, assim, uma boa vontade de 10 anos atrás, de 2 anos atrás, de melhoria para o morador, porque a gente vê que no final é uma melhoria para o morador, mas que você vai ter que responder depois. E a gente responde, porque hoje quem está contra você vai atrás. Vai atrás. De achar alguma coisa. E pra acha, poder né? te Lógico que prejudicar. acha. Quando eu tava no baixo falando sobre isso, né? O que cansa a gente é isso, né? Você vê puro ego. Puro ego. Né? Tipo assim, eu tô contra você. Por que não sentou e viu? Porque ele vai pagar o preço também daquilo, vai todo né? mundo então, pagar assim. o preço. Mas aí eu tenho um Gerou-se uma negócio. dinâmica dentro do. Não é porque começou errado que precisa terminar. Não pode errado. corrigir, Sim, exatamente. Pode corrigir. ser corrigido. Mas você, como morador de um empreendimento, antes de você tomar. Doutora, você está orientando de uma forma equivocada? Não, acho que tá certa mesmo. Agora eu tô falando como proprietária, tá? Então eu vou visar regularizar de uma forma Corrigir, mais né? amena. Vamos regularizar de uma forma mais amena? Eu, como moradora, vou notificar a administração daquela irregularidade que eu achei e vou solicitar da administração que ela tome as providências para fazer a regularização daquele espaço. Mas eu estou fazendo isso de forma administrativa. Mais barato, menos problema. Eu tenho o tempo dos inteligente, profissionais, né? dos profissionais técnicos que assessoram o empreendimento tomarem as cautelas para resolver o negócio de forma menos onerosa, porque no final eu acabo contribuindo com aquele custo. Então, se eu precisar contratar um engenheiro de sair forma do bolso dela preventiva, a cota. é um preço. Agora, se eu ligar para Na você, hora. Jack Bauer, do 24 horas eu preciso de um lado, quanto é que é o seu Aí laudo? fica mais caro, realmente. Entendeu? A gente também tem vida isso. social, né? São Tem família, soluções- tem são projetos. soluções com custo menor para eu fazer a regularização. Então eu estou pensando de uma maneira assertiva. Eu vou corrigir. Eu vou exigir da administração, eu vou exigir do meu síndico que ele faça o certo, mas de uma maneira inteligente. Lógico, se o síndico não fizer, não cumprir dentro de um prazo razoável, aí eu vou fazer as denúncias nos órgãos competentes, ou eu vou entrar com uma ação judicial para obrigar ele para fazer aquela determinada questões. Então, hoje em dia, eu tenho vários mecanismos que estão sendo difundidos. Esse aqui é um dos percursores de informação hoje no mundo, Sim. que estão falando aí o que o condomínio pode fazer. Exatamente. Então, seja inteligente, preserve o seu patrimônio antes de você começar a ficar com raiva do síndico. Tô com raiva do síndico, CREA. Tô com raiva do síndico, bombeiro. Tô com raiva do... Por quê? DF legal. DF legal, Por quê? Porque nossa. você arruma problemas. Verificou uma irregularidade do condomínio? Notifique a administração imediatamente. Notificação extrajudicial. Protocola. Priscila, eles não querem receber o protocolo da minha notificação extrajudicial via cartório, via AR. Hoje em dia são várias Comunicação alternativas. clara, concisa, direta. Preserve o seu Mas patrimônio. você quer ver um negócio? Para de mimimi. Você tem que focar na solução. Vai lá, pesquisa, aprende. Às vezes você fica com esse negócio, o síndico não é bom, o síndico é bom. Você não passa a posição dele. Você não está lá do lado dele. O patrimônio é seu. Você está vendo que tem um erro, chama para conversar, chama mais um, chama mais dois, chama mais três. Não deu certo. Faz a notificação com clareza, mas para de ofender o síndico. Ele não está fazendo, gente. Presta atenção. Você não faz mais no seu condomínio, não é porque você não quer, é porque você não sabe como. E aí também o síndico tem que quebrar um pouco o orgulho
de falar que sabe. Você não precisa saber tudo, meu amigo. Você pode tanto ir lá aprender, e é um processo, quanto você pode pedir ajuda de outras pessoas. Você está vendo aqui uma síndica que tem excelente sucesso de carreira, tem um posicionamento fantástico, e a primeira coisa que ela falou no programa: eu vou nas feiras, eu vou nos eventos, eu compro conhecimento, eu pratico. Por quê? Senão ela vai chegar lá achando que ela é tudo, e aí chega um cara simples, fala uma ideia para ela, que ela fala: nossa, não pensei nisso. E que pode Tanta dar guerra, muito certo. né? Tanta Então, guerra, então, assim, tem que ter preparo, o síndico Eu tem acho que estar à que frente da comunidade. Ontem até mandar um abraço pro pessoal da live lá do Alô Morador, fez um trabalho bacana ontem, uma live lá. É a gente tem que pensar no bem coletivo, né, cara? Você acha muito egoísmo. E lembrando, essa pessoa não está errada também. Porque é um direito dela, né? Mas sim, eu acho que é a forma, né? Igual eu já falou, vamos buscar a solução. Vamos buscar a solução. Sim. E outra coisa, entender que existem erros que faz parte para ver se erra sem querer. Sim, às vezes não é a maldade, entendeu? Igual do cara lá, ele tentou fazer algo que foi bom. E foi bom para o condomínio mesmo. Só que alguém, né, que a gente às vezes não seguiu a letra, porque uma coisa, outro que eu tava vendo na aula, achei bacana é isso, que é lei. Não tem discussão. A regra é clara, né? Tiago e Kênia, vocês que são síndicos no mercado há bastante tempo, há quanto tempo vocês começaram a ter uma assessoria de engenharia e uma assessoria jurídica dentro dos empreendimentos que vocês administram? Há muito pouco tempo, né? Porque antes, aquela história, eu só pagava conta. Antes, o síndico, Verdade. ele estava ali só para pagar conta. Ele nem intermediava conflitos. Ele era aquele senhor que estava ali para poder... Nem era manter o condomínio. Olha, eu vou fazer o básico do básico. Para quebrar o galho, né? Para quebrar o galho. E hoje não dá mais. Hoje É você não isso só aí. paga conta. Hoje você tem que cuidar da manutenção, porque estão lá na frente, o condomínio vai pagar. Eu gostei muito da fala do Diógenes, quer dizer, chega de mimimi. Hoje o condomínio, ele é um complexo. Ele é um Isso. complexo com vários sistemas. E você é responsável por vários sistemas e por indução, por espelho, o morador também é responsável pelos sistemas. Então vamos ser práticos, vamos tirar a emoção do lado, principalmente se você é um síndico morador ou se a pessoa mora no mesmo condomínio. Tira a emoção da situação e analisa ela de maneira prática, como se fosse o seu trabalho, como se fosse no seu ambiente de trabalho. Você vai ver que metade dos problemas ele já foi resolvido. Não é? E aí, a hora que você tira a emoção do lado e você vai para a parte Exatamente. técnica, a coisa flui, a coisa resolve. E ela resolve com Exatamente. menos gasto, ela resolve com menos desgaste emocional. Com mais inteligência, ela diligência. resolve com menos tempo. Então, hoje, nós precisamos entender que o lugar que você mora, morador, o lugar que você administra, síndico, é um lugar que deve ser tratado com muito respeito. E se você trata ele com muito respeito, você trata ele com muito carinho. Então, tudo isso, a questão da vaga de garagem, dos outros problemas que vêm aí, eles devem ser questionados. Você tem razão de questionar, ele tem razão de fazer a denúncia, a notificação, mas sem mimimi, né? Vamos fazer a coisa mais prática e resolutiva. E vamos fazer a coisa mais prática. Se inscreva no canal, compartilha, comenta, vem pra cá, que é o Inteligência Condominial. Quero mandar um abraço aos apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor gente do Brasil. Combate Instituto, amigo Juliano, ó. Daniel aqui, ó, da DC Condominial. O pessoal também da Facilite, a amiga Gabriela. E não posso esquecer da amiga Débora da Sombrear. Muito bacana. Vamos que vamos. Rede SPTV também, toda segunda-feira, 19h20, nosso encontro marcado para falar de condomínio. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Lembrando, para mandar a pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Já estamos falando de garagem? Tem mais uma aqui que eu vi mais para frente, vou falar ela agora. De garagem. Garagem é o mundo, né? O meu amigo Rodrigo, o tema é: síndico proíbe o uso da minha garagem para estacionamento da minha moto. Aí ele fala: tenho o direito do uso da minha vaga de garagem e não possuo um carro. Porém, o síndico proibiu que eu utilizasse a minha vaga de garagem para estacionar a minha moto. A alegação dele é que a vaga é para carro. Porém, em outras vagas estão estacionados... Ele fala assim, engraçado. Porém, em uma outra vaga está estacionado um barco. Quando eu questionei, ele informou que a vaga de garagem que ocupa o barco foi alugada para outro morador. E o barco ocupa um espaço grande, um espaço muito grande. Tem esse direito? E aí, doutor, duas coisas. Pode guardar a moto dele, e a segunda, posso guardar um barco na vaga de garagem? Fiquei curioso agora. Eu fiquei com vergonha do síndico. Não. Eu nem falei nada. Essa questão da moto, a moto, ela é um veículo, ela pode ser colocada lá dentro, o que pode ter uma restrição ou outra é a questão de bicicleta, por causa do local que ela também. fica colocada.
colocada ali no fundo da garagem, às vezes está atrapalhando uma roda, às vezes tem um bicicletário dentro da vaga de garagem. Agora, você proibir a colocação de uma motocicleta no meio da vaga, porque ela é menor do que um carro... De propriedade. Mas não é particular pessoa, a vaga? Né? A vaga, ela é particular. E é automóvel, né? Que fala automóvel, Uma né? coisa é você Ele colocar é um 10 veículo caixas Não, mas dentro de uma vaga. Aí tudo bem ele reclamar e falar que não pode colocar as caixas ali. Perfeito. Porque são objetos. Porque e são a maioria das objetos, convenções, elas Elas proíbem já a colocação de regulamentam objetos. isso. Porque em fica vagas de horrível você tá garagem. todo mundo com um Agora, carrinho bonitinho, você fazendo da sua vaga Um depósito particular, só porque Perfeito. você não tem o discernimento de perceber que Agora, não, uma moto, que não é não. para isso. Tá aí o barco. Também eu não vejo. barco- Se estiver dentro dos limites da vaga, eu também Não vejo tem nenhuma porquê. restrição. Não tem porquê. Agora, Não veja tem. bem, A dentro não dos ser limites que da a vaga, convenção também tem uma restrição nesse sentido. É. Dizendo E ainda é questionável vedado, ainda, né? É questionável, mas se a convenção ela prevê de forma expressa, o que eu confesso que eu ainda não vi, Também não. tá? Que barcos, jet skis e veículos dessa natureza aquáticos não são permitidos é uma coisa. depende Mas- muito da região também, né? É. O pessoal que usa muito barco, condomínios que tem acesso a mas tem lago, que coisa tá parecida. Dentro da Agora, limitação o da pessoal vaga. vai entender aqui, ó, pra gente da engenharia, os limites da vaga são as partes de dentro da faixa amarela, como se você erguesse imagina aí, você está na sua vaga. Aí imagina que ergueu-se 2 paredes de vidro, uma de cada lateral e uma no fundo. O que cabe ali, você pode pôr na sua vaga, se for um veículo, como está previsto na sua convenção. Veículo. Só Fora disso, reforçando, você está errado. Tá, levanta o vidro dentro da faixa amarela. Isso, porque aquele esse pedacinho é um outro não é questionamento que a gente seu. tem muito em condomínios. Não, é limite Não, interno. mas o meu carro tá na beiradinha do amarelo. Não, é dentro, É dentro do amarelo. Porque aquele, Isso. acho que é 10 centímetros. A faixa? Não, às vezes são 7, às vezes 7,5, centímetros. às vezes 5, Aqueles depende 7 do... centímetros ajuda o seu vizinho da frente na manobra daquele carro. Exato. Isso faz diferença Sim. quando a área de Tudo é calculado, né, cálculo, gente? Tudo é calculado. Olha, A engenharia espaços nada de graça. Então, a assim, questão assim, é um sistema para aproveitamento e determinação de espaços particulares. Então ele é medido por milímetro. Não adianta você vai passar 10 centímetros. Tem perícia de condomínio que a construtora deixou 5 centímetros a menos na vaga, mas faz as contas comigo. São 20 vagas emparelhadas, vezes 5 centímetros é 1 metro. E faz a diferença Ela na criou hora o de espaço, estacionar. é? Porque você tem uns carros Lógico maiores que faz. que esses 5 centímetros na hora E do outra coisa estacionamento faz importante, né? diferença. Sim. Eu tô 2 condomínios com esse problema, né? O cara comprou o carro, Maior do que a vaga. eu falei, Maior vai do ter que que, a ter que vaga. botar lá fora. A Dodge Infelizmente, Ram, não por pode- exemplo, é um veículo que problema, ele não né? tem vaga, você tem que ter uma vaga especial para ele. Ou Eu tenho 2 condomínios. vagas, se você ocupa Sim. com um carro só. E eu tenho um condomínio, por exemplo, que você tem limite de altura e de peso. E ponto final. É porque se todo mundo colocar uma Dodge Ram lá, a laje vai cair. O que você vai fazer, amigo? Você vai E falar olha- que o síndico é ruim por isso? Não, aí quando ele comprou História. a unidade imobiliária, eu garanto que ele não pediu para olhar nem o memorial, nem o projeto e nem a convenção do Aí vai condomínio. reclamar com o síndico. E quando ele compra a unidade primativa, ele se submete àquele regulamento. Exatamente. interno. Vamos dar uma dica, pessoal, para você que está adquirindo apartamentos novos, para você que vai adquirir um apartamento Usado que que é novo, você quer saber exatamente os limites, os problemas do seu apartamento, pede o memorial descritivo, lá no cartório de registro, você Pede pede o a memorial convenção. descritivo, pede a convenção, chega lá, ao invés de você Pesquisa criticar o CNPJ, síndico, você chega lá e fala assim, como conversa. funciona o condomínio, vocês têm protocolo de obra, como está a manutenção, tem obra prevista da fachada? Depois você compra o apartamento e você não tomou os devidos cuidados, você vai perturbar todo mundo, mas eu não sabia. Posso Todo mundo complementar? lá sabia. Você foi comprar e não tomou os devidos cuidados, né? E Então- sabe o que eu falo? Ela vai complementar e eu vou falar. Vou abrir o espaço, mas é assim. O síndico também pode ter um welcome kit, né? Ele pode ter um kit de boas-vindas. Ele pode ter uma retórica preparada na gestão dele para acolher o morador novo, no sentido, olha, você está comprando, nós temos essa previsão. É assim que funciona o condomínio. Uma carta simples de uma folha, sem você encher muita coisa. Não precisa mostrar que você é autoridade, não precisa pagar só para ninguém. Só foca no trabalho. O que você quer fazer? Alinhamento de expectativa. Né? A gente ensina isso no curso de fiscalização de obra, que não está aberto. No workshop não tem isso, mas é isso que funciona. Funciona muito bem. Complementa, meu amigo, por favor. Só complementando. O seu corretor, ele não vai te passar se o sistema de incêndio está ok. Não faça. O seu corretor vai te falar que dá para dar um jeitinho do seu carro caber na vaga. Isso. O seu corretor, ele vai falar assim que você pode fazer barulho, que tá tudo bem. E não tá. Então, e que a acústica é maravilhosa. Já viu isso? Não você é? compra um apartamento e aí você chega lá, você tá escutando tudo, mas ninguém te falou que você escutava tudo.
converse com o síndico. Isso. Por mais que ele não seja, se não dá para conversar com o síndico, conversa com o morador, conversa com quem já está ali, mas converse. Analise a vaga de garagem antes de comprar. Eu escolho meu apartamento pela vaga de garagem. Eu vou entrar, a rampa é ruim, o meu vizinho vai picar a minha porta, tudo isso é pensado. E outra coisa, a gente vai além da que é a parte jurídica, né? Eu tive situação de fazer assembleia, que o condomínio perdeu causa trabalhista, quase 100 mil reais. Tava tendo a divisão ali do rateio pra cada um, a pessoa falou assim... Eu acabei de comprar, né? E aí, eu comprei... Não, tinha uma semana comprou mesmo dívida, assim. amigo. Falou assim, eu comprei, falei... Você faz parte, né? Faz parte do jogo. Ela, pô, o cara não falou pra mim. Eu falei... Isso também acontece, sabe com o quê, Thiago? Com patologias dentro de imóveis. Nós fizemos agora no Miami Beach, aqui em Taguatinga, uma perícia, a pedido do senhor Vilmar, que eu posso falar que ele é uma pessoa que já me conhece há uns 20 anos, falou, Jorge, estou precisando de ajuda, porque eu comprei um apartamento já tem uns 2 anos, e constantemente o pessoal reclamando de vazamento, eu não fiz reforma nenhuma, e eu me descabelei todo, pedi para a construtora, pedi para o condomínio, e ninguém me deu suporte. Aí eu mesmo fui lá, abri a parede, descobri que a construtora colocou os canos lá dentro, que os canos de dentro, onde passa a tubulação de esgoto, estão quebrados. E eu fui buscar, ver que na outra torre não é assim, porque nessa torre nossa eles erraram o projeto. E agora eu tenho 2 anos que eu tiro o vazamento e pinto o teto do de baixo e do lado, tem imóveis prejudicados, e o que eu faço? Eu falei, vício redibitório. Entra, a partir do momento que você descobre, sendo erro da construtora e ela estando ativa economicamente participando, você mostra uma prova pericial antecipada, que é o quê? O laudo de inspeção do seu apartamento. Né? Um laudo de R$ 1.500 que vai trazer para ele aí um reparo aproximadamente aí de 8, 10 mil reais. É direito dele, e a partir de quando ele descobre esse vício, ele pode acionar a construtora. Mas você sabe que o que é o mais interessante, doutor Priscila, é que eles acham que isso aí só acontece com a construtora. Quando o seu apartamento particular, que você vende de segunda mão para alguém, existe um vício oculto, existe uma dívida por trás que você não deu a transparência, você também é passível de ser penalizado. Então, observe bem as relações comerciais, você que está vendendo e você que está comprando. Quem está vendendo tem a obrigação de contar todos os problemas. Se suprimir vícios, você pode ser inclusive revertido à venda, se gerar prejuízo. E se você que está comprando não perguntar, também você abre mão de uma parte disso daí. Uma relação existe uma relação complexa aí. E vendedor. Não tem a ver com o condomínio. Ao condomínio. Exatamente. Então você fez a sua aquisição. Fez uma aquisição que não foi bacana, por exemplo, comprou sua unidade imobiliária, não pegou nada à consta do condomínio, você e o seu problema a sua seu, unidade amigo. estava cheia de débito. Você vai pagar o débito, entendeu? Porque você vai ser executado por isso e depois você vai discutir com a pessoa que te vendeu. Exatamente. Um outro processo, porque é uma relação jurídica distinta. E o corretor não vai te contar. Muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, mas isso não é um problema meu, o condomínio vai atrás do vendedor, e não é assim que funciona. Então a sua relação com a pessoa que você está adquirindo não é oponível ao condomínio. Então tome cuidado com isso para você não evitar desgaste desnecessário, né? Exatamente. E é isso aí, então, Rodrigo, pode colocar a moto, fica à vontade, meu jovem. O negócio da moto aí, Thiago, você para pensar aqui, ó, rapidinho. Vai lá e põe. Presta atenção, se você comprar um QQ, só porque é pequeno, não justifica, porque você põe um QQ daquele e meia vaga. Aí não vai poder pôr também? Ou é só porque o cara não gosta de moto? Eu vou além. Né? A vaga é privativa dele, a moto não é um passar os veículo limites. automotor, ele tem o direito Ele tá da menor. vaga. Eu já tive. Independente Hoje de eu ele tenho tá uma menor moto, que a vaga, né? Não mas tem quando tinha porquê moto, eu essa botava besteira. na minha vaga o carro e a moto. Sim, se Ultrapassou o cabe, limite, tá dentro do... final, né? E vamos que vamos então para a outra pergunta, amiga Laís. Tem outros problemas. Foi com vaga, foi com barulho. Tem isso também, né? Então vamos lá. A Laís da Silva, o tema é... Pô, pra que cara inventei isso? Vamos lá. Ó. Condomínio pode contratar condômino para executar serviço de limpeza? Ela fala, pode contratar condômino para fazer serviço de limpeza? Condomínio pequeno, limpeza apenas uma vez por semana, por 2 horas. E aí, doutora, pode? Eu tenho uma situação boa em cima disso aí. Impedimento legal não tem. Não existe nenhum impedimento Você legal. aconselha? Agora, assim, aconselhar, vocês como síndicos, né? Vamos dizer melhor. Que se vocês é legal acham? misturar esse tipo Isso de aí. relação ou não. É uma decisão administrativa. Eu entendo e tenho muito cuidado quando você envolve condômino, seja em prestação de serviço de limpeza, seja em obra, seja qualquer tipo de prestação de serviço dentro daquele empreendimento. Eu falo sempre o seguinte para os meus síndicos, os meus clientes sabem disso. Puxa a mão no freio, pensa um pouco e verifica se essa é a melhor opção de fato.
Porque se der um problema, você tem uma relação que vai ser um pouco mais potencializada para a resolução dela em razão daquele vínculo que você tem com a pessoa. E não tem essa de me dizer, fulaninho é condômino do empreendimento, vai cobrar mais barato por isso e vai fazer um serviço melhor. Não. Tudo começa Medo, bem. engano. Muito bom isso aí, Tem viu? um síndico meu que fez uma contratação dessa e saiu muito mal dessa contratação em razão justamente disso. Falou, vou contratar fulana porque fulana é proprietária e ocupante aqui. Olha aí. Ela vai fazer uma obra e o negócio vai ficar muito melhor porque ela está ocupando. Não deu certo, não foi uma contratação boa. A sorte é que a gente tinha feito a revisão do contrato e a gente pegou e colocou as molas contratuais necessárias para garantir o condomínio. Se a gente não tivesse feito isso, a gente teria um problema muito maior. Prejuízo, certeza. Certeza. Existe uma máxima na administração que ela fala assim, você não contrata quem você não pode demitir. Olha aí. Como é que você vai demitir um condomínio? Como é? Existe legalidade? Não existe. Se a nota está legal, se a empresa dela está registrada, se vai ter tudo dentro da parte contábil e jurídica. Não existe. Mas se você, como administrador, você ficar insatisfeito com aquela limpeza, como é que você vai demitir um morador? Como é que você vai justificar aquela insatisfação? E aí eu vou além. Quando você demite uma pessoa, ela vira o seu agressor. Então, aí ela vai falar mal da sua administração. Menos ela vai um questionar voto. os seus... Não, Não, assim, claramente contratou, perdeu um Pô, voto. é um ela vai inferno que a pessoa questionar faz. tudo aquilo que você faz. Exato. E a partir do ponto que você faz uma contratação como funcionário, porque ele deixa de ser condômino e ele vira funcionário, ele vira colaborador. Ele passa a entender também da questão interna da administração do condomínio e que ela na maioria das vezes, ela precisa, inclusive, de uma questão de sigilo. Então, assim, você está limpando a porta do morador do segundo andar, você viu quem entrou, você, como funcionário, colaborador, você não pode passar informação, mas você também é um condômino, que vai conversar com seu vizinho, que vai falar, olha, você viu que fulano entrou na casa tal e tem visita na casa tal e fulano suja demais o corredor. Então, fica muito vulnerável para a sua administração esse tipo de contratação. Ela não é proibida, mas ela é questionável. Ainda existe. Aí Vou até arrumar minha barba aqui, que tem ainda, que eu passei por isso. Ó, vou arrumar minha barba aqui, quando passou por isso, tá? O condomínio foi politicamente correto, né? O condomínio foi condenado, criou vínculo. A Olha mulher era tia da esposa do síndico. Fazia 2 diárias por mês. Foi na justiça, ganhou 5 anos. Ele teve que retroagir, impôs tudo. Porque primeiro, não existe diária para CNPJ. 2 diárias, não existe, tá, pessoal? É contrato. É Entendeu? contrato. E outra coisa, tem esse risco jurídico ainda, tá? Se a pessoa colocar na justiça, com certeza você vai perder isso aí. Eu falo de causa própria. Principalmente né? CPF, Quando eu cheguei né? no condomínio, já existia esse processo, né? E ganhou. Aí esse dia eu tô lá no condomínio, o pessoal, coloca meu primo. Eu falei, vocês querem pagar mais 50 mil? Né? Por que você não contrata meu primo? Escolhas, né? Eu falei, é tão assim, fácil não dá, isso, né? Mas Escolhas. sabe, eu acho que sim. Primeiro, você tem que contratar por competência. Segundo, o síndico tem que estar focado na gestão. Ele não tem que ficar administrando a emoção de muita gente, não. Saber falar, estar preparado, entender aquilo ali, redirecionar, é uma coisa. Mas, meu amigo, desculpa, você tem que trabalhar como síndico, tem que ter tempo para atender as pessoas, tomar a decisão mais inteligente juridicamente para fazer a coisa fluir. Depois, ninguém vai explicar o contexto, que você foi bonzinho, que você foi legal, isso não existe. Vai ser explicado o seguinte, está em ata, tem legalidade, gerou prejuízo, melhorou o patrimônio, qual foi o resultado? Né? O resultado cala a boca de todo mundo e a falta dele faz todo mundo falar contra você. Coisa, então, gente, mostre seu resultado. Outra coisa. É isso aí, não tem outra conversa, não. Lá os moradores se uniram para entrar contra o antigo síndico. Tivemos que mover uma ação contra o antigo síndico. E sim, tá nos últimos. Até posso falar depois que der tudo ok, né? Mas estão falando que ele ele tomou essa atitude administrativamente e gerou esse ônus pro condomínio. Então existe no risco do cara a possibilidade ser de penalização, condenado existe. por isso ainda. Por isso que todo síndico tem que tomar muita cautela nas atitudes que ele toma para que sempre fique tudo registrado, Exatamente. os atos dele. Porque ele pode fazer uma contratação equivocada? Ele pode.
Pode ter um risco que pode gerar um prejuízo? Pode acontecer. Todo risco que cause um prejuízo, eu como síndico vou ser obrigado a reparar? Depende. Depende. Depende de como você fez aquela contratação. Depende de como você fez e depende da sua comunidade. Depende da sua conduta, depende da sua intenção de contratar, depende da cautela que você tomou ao longo da contratação. Se botou em assembleia ou não. São vários fatores Exatamente. que vão definir se você vai ser responsabilizado ou E não. aí, mais um agravante pro azar do amigo síndico, né? Não para não, não para não. Eu tô ficando triste por a pessoa já. Digitaliza a ata, digita todos os documentos. Ah, O que aconteceu? isso aí. Um tempo atrás, o condomínio teve um alagamento, os documentos ficavam no subsolo. Aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Ah. Aí ele não ligava pra isso. Agora ele tá precisando do quê? Os documentos tá falando que ele fez isso em assembleia. Cadê o documento? Mas aí Tem. é aquela, vou dar uma dica já. Síndico, registre suas atas e todas no cartório só. Porque se Você isso pode buscar a segunda via. acontecer, Você consegue tem a uma segunda. É Não. caro, mas tem. E eu vou além. Não, e eu vou além. Vem uma onda aí onde o síndico fala, tem muitos síndicos que estão achando que não precisa registrar a ata. Se a ata não tem nenhuma cobrança de taxa extra ou alguma coisa que depois É pode uma ser economia questionável, que a gente tem uma leva de síndicos hoje que já está questionando, e até de moradores. Não precisa registrar não, para que esse gasto? Para a segurança futura. É uma economia que Isso. lá atrás você pode pagar por ela. Então, registrem suas atas, independente do que é o assunto. Registra. Registra sua ata, meu amigo. acho É um que ato jurídico. Eu vou te dizer uma coisa. Garantia, né? Eu Perfeito. acho uma economia, desculpa o termo chulo que eu vou usar, uma economia burra. É, 100 Muito. reais, cara. Mas existe. Muito. Então, gente- de 100 Tem reais. esse Às conceito. vezes Então, você amigo, não você que está registra assistindo a um gente monte de aqui, olha, documento, por favor, mas pelo menos essa a ata, perspectiva de você não ter nem verba para registrar a ata, você está achando que está ajudando o condomínio, você está prejudicando você e o condomínio. E- Condomínio, o pessoal tem uma ideia muito errada sobre as despesas gerais, sobre a manutenção. Presta atenção aqui, amigo, olha para mim. A administração precisa de recursos para se manter. Você administra uma mini cidade, seja de 10 unidades, 5 unidades ou de 500 unidades, você tem que ter ato jurídico perfeito ali, ó, registro, documento. E para isso você tem que ter verba para fazer os atos. Verba de cartório, verba administrativa. Você não tem na sua previsão orçamentária, não é o seu condomínio que não tem dinheiro, é você que não tem a mentalidade para mostrar o quanto isso é importante. Você precisa entender isso. Que o ato de administrar é tão importante quanto o ato de mostrar como foi administrado. E quem dá lisura no processo para você são os instrumentos de registro. Aí você vai dizer para mim que você tem essa consciência de ser um síndico, de cuidar de SPDA, de segurança de pessoas, de LGPD, de combate a incêndio, de um prédio inteiro, com um monte de gente, e você não tem dinheiro para registrar uma ata de condomínio. Quer dizer, é como a gente sempre fala, a antecipação é uma força e a procrastinação é uma fraqueza. A primeira coisa da Assembleia, gente, eu não tenho dinheiro para comprar papel, para registrar a ata, para comprar caneta, né? Não é certo você pegar a caneta de casa, tirar o dinheiro do seu bolso e fazer, porque você cria uma falsa ilusão da despesa real do condomínio e depois ninguém quer subir taxa extra. E tem síndico que faz isso 10 anos. Mas, Jorge, isso aí É o que você tá falando, absurdo eu isso passei aí, por cara. isso já. Isso é uma loucura. O cara não tem Peguei dinheiro o de condomínio. comprar a caixa de caneta. Não tem. Peguei o Olha condomínio isso. no meio da Tem gestão, condomínio que não. peguei o condomínio no meio da gestão, né? Beleza, cara, a conta não fechava nunca, velho. Não. O que eu descobri? Perguntei pro cara, eu disse, cara, como é que o cara fazia? Se do bolso. Não, pagava do bolso dele. É, do bolso dele. Aí depois eu encontrei com ele e falei assim, cara, não vou fazer isso não, porque você tá criando uma falsa ilusão das pessoas. E agora eu vou ter que falar aqui, E eu não agora a taxa era Cara. 200, tem que ser 400, porque você pagava do seu bolso. Então, assim, tá totalmente errado, cara. Totalmente. Não, e outra coisa, até gasolina, essas coisas que o pessoal. Às vezes o síndico que tem num cartório, tem no outro, tá resolvendo uma coisa, vai pra audiência, ele tem que ficar bancando. E tem gente que concorda que ele tem que tirar do prolabore dele. Eu já pago ali quanto que é? 20%, 27% do prolabore? Não, é importante você falar Você isso, já gente, paga o vamos lá. imposto Do imposto. do seu Chegou bolso. nesse- Você tem que fornecer para o seu síndico condições, gente. Resma de papel, impressora, cartucho, sabe? Condição de fazer uma consulta com o advogado. Você não tem a mensalidade da engenharia ali, você não tem a do advogado. Na minha Pelo opinião, menos você já uma está errado. consulta. Mas você pode fazer com a engenharia, por exemplo, um ano de programa de recuperação, de trabalho, de manutenção, bonitinho, que leva um tempo mesmo, e depois você implanta aquilo ali, busca uma forma e conduz. Mas a cada 5 anos você vai precisar de uma inspeção, de um olhar mais crítico. Se você não tem um plano de manutenção, você tem que criar. Se você não sabe fazer, você tem que pagar alguém para fazer isso. Tudo isso são ferramentas administrativas. Sabe? A gente olha ali para shoppings, a doutora advoga para diversos empreendimentos diferentes. E qual é o grande sucesso? Planejamento, gestão,
A administração. Eu fico assim aborrecido, de verdade. Como é que a pessoa quer que o síndico faça um trabalho excelente? Ele não pode comprar uma agenda. Tem que ganhar. Não, Diogo. Porque, gente, meu Deus do céu. Só um pouquinho desse assunto aqui, tá? Só um pouquinho. Mas assim, você pega um condomínio onde você não tem uma sala. Olha aí. Onde o síndico, ele guarda os documentos na casa dele. Ixi, Mas aí tá porque eu louco. moro aqui, os meus documentos vão ficar guardados. Gente, condomínio é uma coisa, casa é outra. Não Por favor, mistura as por coisas. favor. Exatamente. Entendeu? A gente tem que entender. Desculpa, mas assim, você bancar a sua caneta, o seu papel, a sua impressão, eu já vi um monte de colega síndico, não, eu imprimo lá em casa. Não, você não imprime na sua casa. A sua casa, o seu marido, o seu filho não tem que pagar pelo trabalho que você está fazendo no condomínio. Você imprime no condomínio e o condomínio tem que se pagar. É duro? É difícil? Não é? Você está sendo chata? Não, eu não estou sendo chata. A gente está separando as coisas porque na hora que o morador for cobrar para você, ele não vai entender que você fez isso na sua casa. Por isso que eu gosto dessa mulher. Segue de casa, mulher maravilhosa. É de casa. E essas horas que eu fico feliz de ser síndico, ter umas amigas profissionais assim. Mas é que legal eleva um ser nível, síndico, cara. Isso é gente. bom demais. Eu Vamos gosto. lá. É igual aquele cara chega lá. Não vou cobrar para labore. Vai trabalhar de graça então, mesmo. Vamos lá, ó. Próxima pergunta da amiga Beatriz. E aí, essa é interessante. Vamos lá. O tema é prestação de conta em atraso. Aí ela fala: o ex-síndico não realizou prestação de contas e não foi reeleito. O síndico atual tem alguma responsabilidade sobre isso, doutora? Sim, tem. Ele tem que correr atrás dos mecanismos de verificar por que aquela prestação de contas ela não foi aprovada e tomar as medidas pertinentes junto com a Assembleia de quais caminhos ele vai tramitar dali para frente para verificar se vai ser uma ação de prestação de contas na Justiça, se for ausência de prestação de contas porque não teve Assembleia, chamar uma Assembleia, se não foram aprovadas as contas, verificar por que elas não foram aprovadas, fazer o levantamento do porquê que elas não foram, se tem um prejuízo financeiro, se não tem, mas quem encabeça as ações para poder dar seguimento nessa aprovação é o gestor, né? Não adianta ele chegar lá, ser eleito, sentar e esquecer o que ficou para trás. Não, ali com certeza, se as contas não foram aprovadas, pode ser que tenha um rabo financeiro e que tenha gerado um prejuízo para o condomínio. Ele não vai simplesmente sentar e pensar, vou virar a página e agora condomínio novo daqui para frente, o que ficou para trás ficou. É porque assim, existe, aqui no caso ele fala que a prestação de contas não foi feita. E aí você tem que verificar se ela não foi feita do ano inteiro ou se ela não foi feita dos últimos 2 meses. O que acontece na maioria do condomínio? Quando você tem uma AGO de eleição, você não consegue fazer aprovação de contas de todo o seu período, porque existe um tempo, 2 meses, 3 meses atrás, que os balancetes ainda não foram entregues pela contabilidade. Então você toma posse, vamos por... Eu tomei posse agora em junho, mas a minha antiga gestão, ela aprovou as prestações de conta até abril. Na sua próxima assembleia, você tem, até por uma questão de ética, de levar esses outros balancetes para aprovação, ou só na outra GO? Eu particularmente orientaria esse gestor levar essas contas separadas da próxima assembleia. Então, por exemplo, doutora, 3 meses atrás, antes de eu assumir, essas contas dele não foram objeto de aprovação. Eu chamaria uma assembleia específica, primeiro passaria para o conselho faria todas as observações, seria objeto de notificação da antiga administração para que ela fizesse as ponderações e chamaria uma assembleia específica separado da minha GO e da minha prestação de contas da nova administração e faria pontualmente. Por quê? Porque aquela prestação de contas era para ter sido feita lá atrás. Exatamente. Não foi. Eu Traz não à vou misturar tona com a próxima, eu vou deixar ela específica. Porque ali eu vou definir se ela não foi aprovada, se ela foi aprovada, com se ela ressalva, não foi né? aprovada, se eu vou entrar com uma ação, porque é muito complicado eu, como administrador, falar assim, eu vou entrar com uma ação judicial sem colocar isso numa deliberação assemblear. É muito arriscado, a não ser que seja um caso de urgência. Fica obscuro, né, o direito. Não, você tem que leva para a Assembleia e você compartilha ficar com explicando seus o contexto, condôminos todas as alternativas jurídicas que você tem para poder fazer a resolução daquela questão, você está tirando das suas costas, síndico, uma responsabilidade que não é sua. Exato. Pessoal, temos essa situação. E aí, o que vocês querem? Vocês querem virar a página e deixar isso quieto? Vocês querem judicializar? O que a Assembleia entende que é um caminho positivo para o nosso condomínio? Porque o meu condomínio pode ser fixado de uma forma e o da Quênia de outra.
Porque cada um tem uma realidade. Às vezes o prejuízo que a antiga administração me deu foi de R$1.000. Não compensa. E o meu custo com o processo. Operação é de 5 mil. E o lapso vai me gerar muito mais custo. E aí, economicamente, qual é a minha decisão que eu vou ter frente àquela situação? O que eu posso fazer dali para frente? Então, são raciocínios que eu oriento os meus gestores para que eles compartilhem. Não carreguem isso nas suas costas, não. E outra coisa, né, Kênia? Eu percebo muitas vezes, nem é má fé. É falta de informações. Eu tive, por exemplo, uma situação no condomínio que a gente entrou, vai ter uns 3 anos, e aí eu percebi que não é a síndica, a síndica roubou. Não roubou. Falta de gestão financeira aqui, fluxo de caixa. E aí acontece, um erro que muita gente comete, quando você é destituído, não vai na assembleia. Tipo, se deixa a reveria, você entendeu? Nossa, e aí fizeram. Que ir, cara. Aí eu entrei, ok. Miséria. Entrei, convocamos uma próxima assembleia para prestar conta do período dela, que ela fez, não foi. E os moradores decidiram o quê? Vamos ingressar na justiça. Ingressamos na justiça, pedindo prestação de conta na justiça. Pois é. Aconteceu? Aí, e aí é brabo, porque lá... Vamos finalizar. Aí lá tá bacana, porque lá assim, é prático. É 10 mil, tem entrada e mostrar a saída. O que ela fez? Era a defensoria pública, foi a reveria, perdeu quase R$6.000, sendo que ela tinha uma nota, e eu toda vez que eu entrava, o cara falava, cara, tá tendo movimentação no processo. Porque a intenção nossa não é causar o mal, é que a pessoa não quis. Né? Eu falei assim, cara, vai lá, vê. Ela tinha só uma nota, tava 6 mil. Só acontece, quando ela foi procurar, eu falei, agora já era, o processo já foi julgado, não posso fazer mais nada. E aí aconteceu, ela tá pagando a conta lá. Não, gente, e assim, por questões de ética, se você tomou posse num condomínio, vê o período que não foi feita uma prestação de contas e leva para a Assembleia. Não é você que vai aprovar, mas o condomínio não pode ficar com as contas sem ser deliberado. Não é que vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, deliberado, mas você tem que ser tem deliberado. que mostrar E outra, para a Assembleia que aquele período ainda não foi deliberada a prestação de contas e ela tem que ser deliberado. Eu passei por isso quando eu tomei posse no condomínio. Quer dizer, os últimos 3 meses da última gestão não foram aprovados. Você leva para a Assembleia, a síndica anterior não se pronuncia, não aparece na Assembleia. Os 2 conselheiros anteriores não querem a responsabilidade de aprovar aquele período e você fala, e agora? O que eu faço? Porque, assim, as contas elas têm que ter uma definição. Ou ela é aprovada, ou ela não é aprovada, ou ela é aprovada com ressalva. Ela não pode ficar nesse limbo que ela não foi feita, ninguém deliberou sobre ela. Então, leve para a Assembleia para que eles deliberem sobre aprovação ou não. Mas a gente, como gestor, a gente tem que levar para a Assembleia. E outra coisa que é pouco difundida, os conselheiros fiscais, às vezes, eles não entendem o que eles precisam analisar dentro do balancete. Então, assim, depois eu vou até fazer... Eles querem só valor, né? Não quer saber o conteúdo. Não, e, por exemplo, lá no escritório, a gente dá um curso para os conselheiros dos condomínios que a gente é assessoria jurídica. O que eles têm que ver dentro dos balancetes? Onde eles têm que olhar? Quais são os pontos sensíveis? O que ele tem que analisar dentro do balancete? Porque a gente é assessoria jurídica, a gente não é assessoria jurídica do síndico. E isso, às vezes, soa com rispidez. Nós somos assessoria jurídica do condomínio. Então, ali a gente está para amparar o gestor, o conselho fiscal nas dúvidas que tem. Por quê? Porque a gente precisa que a gestão ela funcione. É focar na gestão. Eu falo isso para o pessoal assim, gente, foca na gestão. Foca o que o patrimônio pede, o que a legislação pede para atender as necessidades. Esse negócio que vocês estão falando das contas é muito interessante, porque tem gente que passa a gestão todinha. Às vezes o pessoal fala, que maravilha, tem dinheiro na conta. Você vai ver o patrimônio está todo detonado. O cara não tem revisão, nem a VCB atualizada ele não tem. Aí quando passa a maior dificuldade, você fala, e agora? O síndico foi lá na Assembleia, falou, ninguém cobrou do síndico, como estão as nossas manutenções, como está a nossa previsão. É tudo maquiado, né? E aí faz de conta que está tudo bem. Eu tenho a experiência da pessoa ter a engenharia contratada no condomínio, não consultar nada e depois chamar a engenharia para resolver problema que ele teria evitado na consulta prévia. As pessoas perguntam, quando é que eu devo contratar o engenheiro para o condomínio? Eu falo, amigo, se você não sabe fazer uma revisão do patrimônio, assim que você assume a gestão, para dizer quais são as suas prioridades ali, esse já é o momento. Porque o pedreiro não vai te contar isso, o teu advogado não vai te fazer isso, o teu zelador muito menos, certo? Aquele morador cheio de opinião, às vezes vai atrapalhar a sua gestão. Não existe meia responsabilidade. Você assumiu, está assumido. Naquele período é você que comanda. Você vai lá tomar a providência que cabe. E uma das maiores obrigações que você tem é a gestão do patrimônio. Aí a pessoa fica só preocupada com fechar a conta. Ela vai lá e entrega as contas bonitinho, o patrimônio dilapidado.
Aí depois vem uma ação de cobrança sobre o patrimônio, ingerência na gestão, e você não sabe o que fazer, porque senão levou a sério isso dali. Então, a gente até ensinou numa turma que a gente fez, numa masterclass, que era como fazer um auto de vistoria. O síndico pegar todas as manutenções que fizeram no período anterior, colocar aqui e descobrir o que foi feito. Depois ele vai lá no prédio e descobre o que o prédio precisa fazer. Ele até compara com as gestões anteriores, para ver se teve os mesmos itens de manutenção, etc. Aí ele olha para a fachada é 5 anos, tem alguma coisa na fachada? Para você tirar essa questão de taxa extra. Está cheio de condomínio aprovando taxa extra para fazer fachada. Está errado. Taxa extra para fazer fachada está errado. É porque você não entendeu as necessidades de manutenção que você está fazendo fachada com taxa extra. Tá? Mas é o que eu falo. Está errado. Isso, só para você ter uma ideia. Isso que você está falando, eu prego muito nos condomínios que eu tenho a oportunidade de Graças, quando eles estão, amém, porque, quando eles estão sendo nossa entregues. Senhora. Eu falo assim, se você está sendo entregue, você está contratando um jurídico. Contrate a sua engenharia, porque você tem um monte de garantia. É um produto de engenharia, né? O condomínio. Exatamente, mas você também vai ter obra engenharia inteira. que vai dimensionar como é que vai ser o tratamento. Por quê? Porque Qual o quando você ritmo de recebe tudo isso? um empreendimento, você tem que cumprir manutenções. Se você não cumprir certas manutenções, você perde o quê? As garantias todas. E a expertise da construtora. Essas manutenções, elas têm que estar dentro do seu cronograma. E o seu cronograma é puxado com sua taxa ordinária. Exato. Por quê? Porque você está fazendo manutenção de prédio. Você não está fazendo uma Vamos entregar o ouro aqui para ele? O certo mesmo, taxa extra mesmo, era para você fazer um grade, né? Um upgrade, criar um espaço prédio, novo, entendeu? aderir um novo Revitalização equipamento. de um espaço. Isso aqui tá tudo quebrado, vamos trocar essas cadeiras todas. Tá Pronto, emergencial. aí é massa, Trocar uns entendeu? móveis que deu problema. Agora, ali. por exemplo, pintura de corredor, por exemplo, eu acho um absurdo. Manutenção Você tem de combate que a incêndio, você fachada. Tem que fazer uma taxa extra pra você pintar Mas- corredor. Corredor é pra estar limpo e a manutenção Vocês vão me prejudicar. rotineiramente. Vocês vão me prejudicar com os moradores. Calma, gente. Não leva o que eles estão falando ao pé da letra. Tá? Não, esse é o mundo perfeito, tá, Esse é o gente? mundo fantástico, o mundo de chegar, Bob, Não gente. Mas é existe verdade. ainda. É Os verdade. antigos empreendimentos Não existe. têm essa inteligência, não conseguiram Não, chegar escutem, gente. Escutem, moradores. Antes que vocês saiam linchando o síndico, porque eles vão linchar o Sim, síndico não, depois não dessa vai, não fala, vai, porque não. a gente tem A gente taxa ensina extra direitinho. por conta de uma pintura, de uma escada, de uma Mas- fachada. Gente, ela não deveria ser uma taxa extra quando você tem uma previsão orçamentária que você tem uma manutenção de obras. Entendeu? Uma manutenção da fachada, uma manutenção das Isso, tá escadas, certo, certo. uma manutenção da água pluvial. Então, é diferente. Acontece que as nossas... E aí, eu estava aqui morrendo de vergonha quando você falava que o síndico ele não faz as manutenções e pega não sabe fazer um AVCB. O pessoal nem sabe o que é um AVCB na maioria das maioria vezes. das vezes Me não desculpa, sabe mas é mesmo. verdade. É Então, verdade, assim, é verdade. e aí você pega um condomínio que ele está sucateado, ele não tem mangueira de incêndio, porque o Isso. síndico anterior resolveu economizar para não subir a taxa condominial porque ele não quer gastar. Então, assim, você só não tem a taxa extra quando você tem uma taxa ordinária que ela está Positiva, totalmente exato. adequada Isso à aí. realidade do condomínio. Então, se você não tem e você precisa fazer fachada, você pode sim fazer uma taxa extra e você Sim. deve Sim. fazer uma taxa extra. O que eu falei, se você É. prestar atenção no início da fase, eu falei, os prédios novos que eu tenho assessorado os síndicos são os empreendimentos que estão sendo entregues agora. Esses prédios, eles já estão conseguindo dimensionar isso. Os prédios antigos, ninguém tinha essa percepção na época. São prédios que não conseguia se cultuar isso. Isso é uma cultura. Isso está se iniciando. Leva tempo, isso né? é um mundo É. perfeito, gente. Isso é um mundo que pode ser implementado em empreendimentos que estão sendo entregues daqui para frente, porque a qualidade dos nossos gestores Melhorou. e a Está qualidade mudando. do suporte que os nossos gestores têm hoje é outra. É outra. Há 10 anos atrás, há 5 anos Há 5 atrás, há 3 anos atrás, a realidade não era essa. Isso. A gente sabe. A gente tá aí na estrada e tem 12 anos de estrada. E uma coisa entendeu? importante, né? A gente sabe disso. A gente tá falando no fantástico mundo. Não. No mundo de quem tá recebendo Eu seu acho prédio que. agora. Doutor, eu acho que é Vamos no lá. Fantástico mudando agora. Eu acho que a gente pode corrigir a todo momento. Eu acho que você falou, né? É um pouco mais difícil, né? Mas dá pra ser feito, né? A única consciência é pra você entender que não vai ter como fazer hoje pra colher amanhã. Sim. Mas sim, eu acho assim que. É plantar, né? Exatamente, isso aí tudo é novidade. Eu falei pra vocês que a coisa que eu aprendi. Tô 10 anos, outro tá assistindo a aula, aprendi. Tô aqui, eu tô aprendendo. Eu acho A assim, gente tá aprendendo. você ter esse conhecimento e aplicar. Faz parte desse Sim. processo. E todo momento você pode melhorar. É lógico que se você começa dessa forma, é mais prático.
Mas dá pra gente também alterar. Dá pra gente Dá pra mudar alterar. também sobre isso e melhorar. Estamos na reta final do nosso programa, né? Que quando o papo é bom, passa rapidinho, Passa né? rapidinho. É isso aí. E é muito legal mesmo. Que quem tá nos assistindo no YouTube, pô, se não ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta, bota só seu nome, de onde você é, já ajuda bastante. Já pega esse programa e já passa aí para os amigos síndicos também. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, lembrando que a gente já atinge o Brasil todo aí. Rede SPTV, toda segunda-feira, 19 às 20 horas, nosso encontro marcado, falar de condomínios, né? Minha amiga Kênia, que bom revê-la, minha amiga. A Kênia esteve aqui várias vezes. Segue aí, ó, vários programas anteriores, só ver a Kênia aqui conosco, trocando papo, conhecimento. Papo reto, né? Daí outra coisa, igual eu falo, gente, não existe a verdade. Existe o nosso ponto de vista, existe a experiência. Todo mundo comete erro. Eu estava fazendo bastidor, né? Esse dia eu cometi um erro, eu falei pro cara, errei, vou corrigir e melhorei o processo através disso. É isso que eu falo às vezes também com o Conselho Fiscal, que fica em cima das coisas, não vê, não busca compreender, só quer ver os números também, tá? O Conselho Fiscal também só quer ver os números. Então você tem que ter essa coerência e questionar e perguntar. Foi uma coisa que foi de propósito? Não foi? Beleza, vamos corrigir, tem um dano? E outra coisa, até nós síndicos também, pessoal, fica um insight. Você que tá. Eu não gosto muito do negócio de instituição de síndico, é complicado. Mas se você passar por isso, assumir um cargo que for de instituição, seja profissional também, converse com essa pessoa antes de qualquer coisa, entenda, compreenda, porque às vezes condomínio assim, é uma pessoa que cria um fervoroso ali, todo mundo compra aquela ideia, tira o cara, e às vezes o cara é uma pessoa de boa fé, índole, o cara tava um bom trabalho ali, só que uma boa explicação. às vezes faltou um bom relacionamento também, lidar tem com as um emoções. bom coração, né? Então assim, é lógico bom que grado. é lógico que a gente tem responsabilidades, né? A regra é clara. Mas converse com essa pessoa, troca ideia, busque, dê a oportunidade dela também se explicar. Porque eu acho que também é aquele lance, né? Que a gente planta e escolhe. Não, isso é eu vou importante. além. O conselho. Verifica os balancetes no mês. É. Gente, não deixa para entregar 10 balancetes para o conselho antes de uma GO. Porque você pode vir corrigindo os erros mês a mês. Durante a gestão, só explicar direitinho. E não chega batendo, não chega porque você... Não, me explica isso aqui. Né? Isso aqui pode ser melhorado dessa maneira. E síndico, por favor, tenha a humildade de aceitar. A gente não manda no condomínio. A gente manda no condomínio, mas a gente não manda no condomínio. Nós não somos o rei da verdade dentro do condomínio. Isso. Nós não temos que impor a nossa vontade no condomínio. Você, desculpa, entre aspas, é funcionário também. Isso faz parte, é coletivo, né? Outra coisa que é importante, pessoal, deixa eu registrado aqui, não sei você, eu não vou atrás do Conselho Fiscal para assinar um balancete meu. Eu sempre falo, acho que é um dever, uma obrigação do Conselho Fiscal. É responsabilidade eu faço, dele. por isso que eu faço meus relatórios e entrego para todo mundo. Para depois ninguém ficar na mão do Conselho Fiscal. Porque às vezes o cara não vai. Eu já tive na Assembleia, o cara, você tem que me comunicar. Eu falei, não, o balancete está disponível lá, você tem que ir lá e ver. Você pode ter digitalmente, baixa de todo jeito. Tem vários agora, recursos. Tem que fazer a sua parte também, né? E aí um esclarecimento para os moradores, né? Não é o Conselho Fiscal que aprova a conta. Quem aprova a conta são vocês, moradores e uma GO. Exato. O balancete, o Conselho Fiscal, ele vai fazer um observações, relatório, anotações. E apresentar para a Assembleia. Mas quem aprova a conta é o morador, é a Assembleia Geral Ordinária ou a Extraordinária, em casos excepcionais. Mas então o morador também tem que ter o conhecimento dessas contas, o conhecimento dessas manutenções. Gente, me preocupa muito. Eu fico muito triste, muito, quando eu entro num condomínio que está lá há 5 anos sem aumentar uma taxa condominial. Não gere, não administra, não mantém. Alguma coisa deixou de ser feita. A gente luta para suplementar e dar orientação para o síndico nessas dores. Por quê? É como a gente falou, o conceito da engenharia agora está sendo popularizado, está sendo entregue. 10 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, eu tive que me revirar nos livros, né, para poder trazer uma perspectiva do como se fazer uma taxa extra, uma taxa ordinária, que evite a taxa extra dentro dos condomínios. A metodologia existe, tem a fórmula de cálculo, ela não é nova, ela é antiga, mas o conceito de trazer os engenheiros para dar auxílio ao condomínio, ele é mais recente, ele é mais novo. A gente teve aí o prazer de começar isso, né, Tiago, lá 10 anos atrás, com a doutora Priscila também e tal, mas assim, tem ferramenta para você, eu ensino isso no nosso workshop, dia 27/7, às 9 da manhã, das 9 ao meio-dia, como calcular a taxa ordinária ideal para o seu condomínio, seja em qualquer lugar do país que você tiver, online você vai aprender a calcular. Tem uma fórmula didática que a gente ensina, fundamentada no direito, na engenharia, que vai permitir você, síndico, a fazer a correta observação sobre o seu patrimônio e saber se a sua taxa atual está acima ou abaixo do esperado.
e qual deveria ser essa taxa atual. E como você vai montar isso? Qual é a didática que você vai usar? Tem uma norma, chama-se 5674, que a gente faz um estudo didático e entrega para o síndico fazer esse levantamento. São alguns passos, né? Lógico que você não vai fazer isso num programa aqui, mas está lá. Está lá à sua disposição, é um conhecimento público e que você não pode negar que tem. Então, você tem condomínio com taxas deficientes? Tem. Porque normalmente o síndico não estava ainda preparado para o nível que se é cobrado hoje. Quando você chegou no programa, a gente conversou sobre os tanto que mudou-se conceitos, né? E você que está lá com aquela taxa antiga, primeira coisa, o conceito é: eu, como dono do apartamento, tenho que pagar pelas despesas em rateio. Eu preciso saber qual é a despesa correta para eu não ficar devendo para mim mesmo. Quando seu patrimônio precisa de uma coisa que ele não tem, ele vai forçar a cobrança em outro momento. É tipo seu carro. Se você não trocar o óleo, vai bater o motor. Se você não trocar o pneu, você vai deslizar, né, na chuva. É assim que funciona, tá bom? Funciona assim. E é isso aí, então, reta final. Ken, fica à vontade, suas considerações finais. Segue lá, @edcasa. É de casa, isso aí. Muito legal. Muito bom estar aqui. Procurem conhecimento. Vão atrás, existem tantos cursos no YouTube, existem tantos questionários, existem tantas lives, Instagram, hoje tem tanto Instagram falando sobre a área condominial e que tira tantas dúvidas em questões rápidas, porque a gente quer as coisas muito rápidas. Mas chega para o seu síndico, chega para o seu conselho e questiona mesmo sobre o seu patrimônio. É ele que está em risco, é ele que está em jogo. Não vai adiantar você economizar agora, porque depois a conta não vai fechar e ela vai ficar mais cara. Abre sim aquela porta vermelha do incêndio, vê se tem 2 mangueiras, vê se o extintor está com a data correta. Tem a chave. Vê se tem a chave Storz, que o pessoal não sabe nem o que é, entendeu? Vê se a casa de bombas está funcionando. Procure, é o seu patrimônio. E no mais, obrigada, Thiago. Gratidão. Pela oportunidade. Jorge, fica à vontade, suas considerações finais. Quero dizer para você o seguinte: já segui, pessoa super lúcida, consciente, está com um sorriso no rosto, está ali olhar altivo. É assim que você precisa. Você consegue identificar as pessoas que vão ao longe pelo jeito que elas se apresentam. Então, aquela questão de olhar no olho, pegar na mão, coisa transparente, sabe? É muito legal. Ó, já segui aqui, você que está assistindo a gente aí, ó, é de casa, tem um símbolozinho do telhado lá, síndica profissional, muito bom, te parabéns. Quero agradecer à doutora Priscila por tudo que me ensina, pela presença no programa e tudo, o Thiago também pela oportunidade de estar aqui, e agradecer a vocês todos do canal aí. A gente vai ter esse evento no sábado. @Condominial Engenharia, acompanhe lá os nossos stories, tem casos fantásticos. Ontem mesmo estava em 2 assembleias na mesma noite, né? E as 2 estão fotografadas e postadas lá, o conteúdo é bacana, muito interessante. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Clica aqui, deixa um like, fala aqui do ditador, aqui, ó, comunicador ditador. Pode isso? Eu queria saber de você, tá bom? Eu aguardo vocês lá, dia 27/7 no nosso canal, um workshop de engenharia que vai te dar toda a ferramenta para você mudar o jogo. Conta para mim. O barco só antes tiver liderança. É isso aí. Vai lá, minha amiga Priscila, fica à vontade, suas considerações finais. Gente, segue o pessoal, que é um trabalho maravilhoso. Ontem fez uma live bacana com o Alô Morador, um programa maravilhoso lá no Instagram. Foi sobre barulho e condomínio. Foi muito legal, interessante. E aí eu quero aproveitar aqui, eu sempre falei várias vezes lá, gente, vamos ter assessoria jurídica. Porque às vezes sai metendo multa de barulho e não tem nada a ver com condomínio, você vai criar um ônus tão grande pro condomínio, né, doutor? Fala um pouquinho sobre essa questão aí, para finalizar. Essa questão de barulho? Porque muitas vezes o síndico está multando a unidade, que é só entre unidades, né? A gente tem um ponto muito sensível quando a gente fala de barulho propriamente dito em condomínio. E quando o gestor ele vai para o ato de multar em razão do barulho, ele tem que tomar algumas cautelas necessárias. Verificar se o barulho é pulverizado, a quantos condôminos incomoda, como é que é o comportamento daquela unidade que está efetuando o barulho, para você verificar se trata de direito condominial propriamente dito ou se trata de direito de vizinhança. Porque direito de vizinhança você pode até auxiliar os moradores, tentando mediar ali um conflito, tentando apelar para o lado, né, da mediação e tudo. Mas não vai extravasar uma competência que não é a sua. Não vai puxar para si uma atribuição que não lhe compete. Entendeu? Então, quando for uma coisa pulverizada, aí você entra coletivo, né? Se for individual. Exatamente. Qual o Instagram para o pessoal conhecer mais e adquirir mais dicas também sobre direito? O Instagram lá do nosso escritório é Viana Pedroso Advocacia. A gente está aí no mercado há bastante tempo. Graças a Deus a gente vem plantando aí com bastante ética, procurando fazer um trabalho reto, né? Sempre auxiliando, difundindo conhecimento. Eu acho que o cenário condominial é esse. Tem espaço para todo mundo trabalhar. O direito condominial está cada vez ganhando mais e mais os holofotes.
tanto os síndicos quanto os moradores estão cada vez mais imbuídos, né, desse desejo de procurar informação. E eu fico muito feliz de estar aqui, estar perto de pessoas que agregam, de pessoas que vêm somar, né, e multiplicar o conhecimento. Então eu agradeço de coração estar mais um dia aqui no programa. Diógenes aí, parceiraço, né, da engenharia. A Kênia também, a gente já tem o prazer de trabalhar junto aí um tempo. Thiago, muito obrigada mesmo, de coração. É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios. E ó, até o próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui! Arrou!